Nós estamos aqui recebendo o jornalista político Abacuque Vilacorte. É o nosso entrevistado desta quarta-feira. Ele vai falar sobre o cenário político, né? Ele está lá realmente com a sua coluna há mais de 2 décadas. Ele atua na cobertura dos bastidores da política como ninguém, carrega uma experiência, né, de já ter atuado em diversos veículos de comunicação aqui no nosso estado, além de prestar assessorias para políticos, como também na Assembleia Legislativa do nosso estado. Já foi diretor de comunicação do Tribunal de Contas e atualmente é editor-chefe do jornal Sinforme, né, o Sinforme Online. Agora, né, com esse modelo online, o Sinforme continua forte com ali as palavras mágicas de Abacuque Vilacorte. Com toda essa sua experiência na área, hoje ele vem falar sobre o que ele pensa, a análise dele, né, dos últimos acontecimentos do cenário político sergipano, apontar as perspectivas para as eleições do próximo ano, falar das mudanças nesse tabuleiro do jogo de xadrez aí da política nacional também, e o que é que vai impactar, né, nas decisões nacionais aqui no nosso estado. Inclusive, essa semana já teve uma decisão nacional que vai impactar diretamente as eleições aqui no estado, que foi a saída do ministro Márcio Macedo. Muito obrigado, Selma. Um abraço para você, bom trabalho. A gente segue por aqui já com o nosso querido Abacuque Vilacorte, jornalista político. Obrigado. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Foca, boa tarde a todos os telespectadores da TV Atalaia, do Sistema Atalaia de Comunicação. A honra poder estar aqui sempre, né? Mais uma vez, poder falar. Concedi entrevista para você em Itabaiana, né? Para você aqui no Sistema Atalaia é a primeira vez. Espero que a gente possa estar fazendo sempre essa dobradinha aqui. Claro, entre sem bater e sem avisar, Abacuque. Vamos falar sobre esse moidão aí da política. Eu já vou justamente trazer aqui uma provocação para a gente iniciar esse nosso bate-papo, que é um assunto que repercutiu nos últimos dias, que foi a saída do ministro Márcio Macedo da Secretaria-Geral da Presidência da República e a chegada de Guilherme Boulos. Inclusive, Guilherme Boulos fez uma publicação no Instagram dizendo que agora ele vai colocar o bloco na rua do governo. Foi uma indireta, por exemplo, ao trabalho de Márcio Macedo ao longo desses 3 anos, ou Abacuque? Você entendeu dessa forma? Bom, indireta ou direta, né? Ao trabalho do ex-ministro agora, Márcio Macedo, porque Márcio vinha sendo bastante questionado por aliados do Partido dos Trabalhadores, colegas ministros. A gente sentia isso, ouvia isso, que dentro da estrutura do governo federal existia muito questionamento sobre a atuação de Márcio Macedo, principalmente sobre a questão das entregas do governo federal, né? Muito se questionava o fato dele ser um nome tão forte, tão próximo do presidente Lula e, por exemplo, aqui em Sergipe ele não conseguiu fazer as entregas, né, pelo menos na dimensão do que se esperava dele, né? E quando Guilherme Boulos coloca que vai colocar agora o bloco do governo na rua, então o que é que Márcio Macedo estava fazendo durante quase 3 anos lá ao lado do presidente Lula, né? Será que o governo perdeu todo esse tempo, jogou todo esse tempo fora? Ou será que o governo, na prática, não tinha muita coisa para entregar e aí o Boulos agora vai tentar dar um freio de arrumação e vai tentar focar na reeleição de Lula? Acho que é algo que a gente tem que deixar para a reflexão dos telespectadores. Agora, para Sergipe foi ruim a saída de Márcio Macedo. Era um sergipano com um poder gigantesco lá no Palácio do Planalto. E chega agora um paulista, que não tem nada a ver, não tem nenhum vínculo com o nosso estado. De certa forma, foi ruim para Sergipe. É claro, Sergipe a gente é um estado, né, de dimensões territoriais, né, riquíssimo, mas de dimensões territoriais assim, bastante tímidas, digamos assim, e o nosso estado tem uma representação, né, no Ministério do Governo Federal é mais do que fundamental, é importante, né, para abrir portas, né, junto aos outros demais ministérios, aos órgãos federais, né, isso vale para prefeitos, para deputados federais, senadores, né, para a nossa bancada. Então, para viabilizar, né, o repasse de emendas, de recursos aqui para o nosso estado, que a gente precisa tanto de recursos federais aqui em Sergipe. Sergipe é tão carente, né, desses recursos. Está aí, a BR-101, né? Eu sempre costumo fazer uma crítica à nossa bancada federal, né? Uma obra daquela que é a duplicação em Sergipe, que se arrasta por quase 30 anos, Foca. Veja que a obra foi iniciada no governo de Fernando Henrique,
né? Já passamos aí praticamente 3 governos de Lula, um governo de Dilma, um governo e meio de Dilma, digamos assim, um governo de Bolsonaro, e a gente não vê, né, nenhuma perspectiva de conclusão daquela obra, né? Isso a gente está falando do eixo norte. Ainda tem o eixo sul que fala-se promessas de se duplicar, tem toda uma questão de desapropriação. Aí vem o ministro Renan, veio aqui 2 vezes já com todo respeito, mas mentiu para os sergipanos, né, dizer que ia duplicar a BR-235 lá, que liga ao Agreste, né? O Agrestino aí, tantos acidentes que a gente está vendo aí, todo final de semana tem acidentes fatais aqui, naquela pista ali. Daqui uns dias vamos batizar de rodovia da morte. E o governo federal não apresenta nada, não faz nada, a gente não vê nenhuma melhora. Vão federalizar aquela rodovia que liga ali a BR-101 até Neópolis, né? Mas dizem que está num estado de conservação bastante deteriorada, né? E o governo, né, o ministro dos Transportes está preocupado com a ponte que liga Sergipe a Alagoas, que realmente é importante, mas porque beneficia o estado dele, que é Alagoas, né? A gente acha que precisa de uma atuação maior, né, da bancada federal, e vale até de reflexão para quem está nos assistindo, né? Ano que vem, ano de eleição, vem aí uma bancada federal diferente, né? A gente poder mudar, poder renovar e poder cobrar também, né, de quem está lá e dos que virão. Márcio Macedo conseguiu fortalecer a base eleitoral dele em Sergipe para chegar em 2026 forte, eleitoralmente falando, para uma eventual disputa de deputado federal? Eu acho que não. Acho que Márcio está um tanto prejudicado. Acho que ele não fala por si, também com todo respeito ao ex-ministro Márcio Macedo. Márcio se vendeu aqui em Sergipe como pré-candidato ao Senado, né? E até um tempo desse estava falando que o PT tinha que lançar 2 candidatos, ele e Rogério Carvalho, né? E na rede social a Gleisi já confirmou que ele é candidato a deputado federal. A imprensa nacional comenta o seguinte: Márcio Macedo está saindo, Boulos está chegando, para que Márcio se dedique para uma campanha de deputado federal. No vídeo que ele gravou de despedida lá do Ministério, ele fala que vai ser candidato, mas não cita o cargo que ele será candidato, né? Ele não fala nem para o Senado, nem para deputado federal. Eu não vejo hoje, não vejo espaço, nesse momento, não vejo um trabalho, uma base, né, para que Márcio dispute, por exemplo, o governo do Estado. Não vejo ele com condições de disputar hoje o Senado Federal. Pode disputar um mandato de deputado federal, mas dentro do Partido dos Trabalhadores ele vai ter um problema muito grave, né? João Daniel é o deputado federal hoje do PT. O PT precisa de mais gente, de uma base, de uma chapa competitiva, né? Para poder pelo menos eleger um. Você imagine o cara que é ministro do governo Lula, está ali na antessala de Lula durante quase 3 anos, vem para Sergipe, no estado dele, ser candidato a deputado federal e não é eleito. É um vexame muito grande. Eu acho que Márcio, na minha avaliação, Márcio não é candidato a nada. Mais uma vez, ele vai se dedicar à campanha, nesse caso, à campanha de reeleição do presidente Lula no próximo ano. Só lembrando que em 2022, o PT teve 2 grandes nomes na disputa de deputado federal, Eliane Aquino e João Daniel. Eliane foi prejudicada por conta daquela situação relacionada aos conselhos, né? Aquele processo dela, e que, naturalmente, beneficiou João Daniel. Se Eliane Aquino tivesse uma quantidade de votos ali, 4, 5 mil votos, ganharia a eleição sobre João Daniel, né? E naquela eleição propriamente dita, Eliane Aquino terminou aquele pleito ali totalmente estremecida com João Daniel. Houve um conflito, a eleição, eles ficaram conflituosos, viraram meio que, não vou chegar a dizer aqui adversários políticos, mas a coisa ficou bem tensa nos bastidores. E para que André Davi não assumisse aquele mandato, né, para que João Daniel tivesse chance, coube a Eliane Aquino recorrer e buscar os direitos políticos dela para que ela pudesse, naquele momento ali, viabilizar João Daniel. Se a Eliane Aquino tivesse simplesmente lavado as mãos, hoje o deputado federal por Sergipe seria André Davi. É uma reeleição, ela ficou um tanto insatisfeita, né, com o comportamento, a postura de João Daniel durante a campanha eleitoral. Se a Eliane Aquino não tivesse se dedicado na campanha, né, isso que Abacu quis dizer, se ela tivesse desistido, por exemplo, da candidatura dela a deputada federal, o PT não teria votos suficientes para fazer um deputado. Exatamente. Então, a 8ª vaga seria
do Republicanos. No caso, o primeiro suplente do Republicanos, o delegado André Davi, é quem assumiria o mandato. E nos bastidores ela foi convencida, né, por pessoas próximas, por militantes e amigos do próprio PT, para que ela pudesse buscar os direitos dela para pelo menos viabilizar João Daniel, porque naquele momento se tratava de uma disputa muito acirrada entre petistas e bolsonaristas. Então, André Davi, né, com a bandeira bolsonarista, né, seria mais um bolsonarista no Congresso. Então, foi viabilizado então um trabalho dentro, né, dos bastidores do PT sergipano para que naquele momento Eliane recorresse e viabilizasse o mandato hoje de João Daniel. Mas a relação deles está estremecida, acho que até hoje. Abacuque, eu vou pedir licença aqui para você e depois do intervalo comercial a gente vai falar sobre vários outros assuntos, né, vários bastidores aí, tem muito assunto para a gente falar. Fábio Mitidieri, Valmir Francisquinho, tem aí Eduardo Amorim, que esse homem botou fogo nos bastidores semana passada com a nota sobre doutor Eduardo Amorim disputando possivelmente o governo do estado. Quero contar com a sua amizade, com a sua audiência também no rádio, tá? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 às 9 da manhã, na sintonia 90,5 da sua Metropolitana FM, rádio do Sistema Atalaia de Comunicação. Então, conto demais com a sua audiência. Você no trânsito, em casa, no trabalho, em qualquer lugar, você pega lá, sintoniza, né? No tradicional rádio, no tradicional dial, ou pode assistir no YouTube aqui da TV Atalaia e também no YouTube da Metropolitana, duas transmissões simultâneas, porque o rádio hoje virou TV, né? E a gente segue por aqui com Abacuque Villacorte, jornalista político. Abacuque, a pergunta simples, clara e objetiva. Quem será o candidato da oposição contra Fábio Mitidieri? Se você fosse apostar, quem você acharia que poderia disputar, que pode, né, no caso, disputar as eleições contra Fábio Mitidieri? Nesse momento, acho que o pré-candidato ainda continua sendo Valmir Francisquinho. É o candidato que tem a maior densidade, né, dentro do agrupamento. Né, ainda é um nome que a gente percebe nas feiras livres, nos mercados, né, nos bares e mercearias, nas zonas periféricas, não só de Aracaju, da Grande Aracaju, do nosso estado. É um nome que ainda é muito bem lembrado, muito bem quisto, né, por parte principalmente da população mais humilde. Então, eu acho que Valmir, nesse momento, se encontra inelegível, Foca, mas são decisões que cabem recurso, né? E cabem recursos em instâncias superiores. Com essa decisão dessa semana, são duas condenações. Então, sim, se ele conseguir reverter a primeira condenação, que foi lá em novembro, sim, tem essa dessa semana que pode barrar. Seria mais um complicador para ele. Mas, por exemplo, não conseguiu reverter, continua inelegível. Qual seria, por exemplo, o planejamento, a estratégia desse grupo de oposição com a liderança de Valmir, Emília e Edivan Amorim, por exemplo? Eu acho que Amorim, Emília, Valmir, eles estarão alinhados no próximo ano. Emília, acho que diante dessas circunstâncias todas aí, envolvendo essa questão que foi saiu um pouco arranhado essa questão com o Ricardo Marques, da vice, acho que a Emília aí também tem pouco tempo de mandato, eu acho que a Emília vai cumprir o mandato dela, a Emília dificilmente sairá, né, da prefeitura, renunciará o mandato dela de prefeita de Aracaju para disputar o governo do estado. Acho que Eduardo Amorim, né, como eu coloquei aqui, que você falou já, Eduardo Amorim, dentro da inelegibilidade de Valmir, né, dentro dessa permanência de Emília, continuando na prefeitura de Aracaju, Eduardo seria, digamos assim, dos nomes que estão na oposição hoje, né? Eduardo foi secretário de Estado da Saúde, Eduardo foi deputado federal, Eduardo foi senador da República, já disputou, foi derrotado, mas já disputou o governo do estado. Digamos assim, é um político que tem experiência, né? E é um nome muito bem lembrado, né? Uma figura conhecida. Conhecida em todo o estado. Em todo o estado, 100% do sergipano conhece o doutor Eduardo Amorim. Isso exatamente. É fato. Então, por exemplo, coisa que não acontece com Tiago de Joaldo, que não é uma pessoa conhecida, né? Ainda não, ainda está engatinhando, e eu vejo movimentos de Tiago de Joaldo mais para uma reeleição de deputado federal. Acho que foi uma decisão assertiva dele. Ele acertou no tempo, no time da política, digamos assim, quando ele mudou de lado, politicamente falando. Ele estava descontente, insatisfeito com o governo Fábio Mitidieri. Acho que isso é natural, né? Ele fez uma avaliação do ponto de vista de gestão e avaliou a gestão como ruim.
né, como ineficiente. Então, a partir daquele momento, ele passou a fazer oposição ao governo Fábio Mitidieri. Então, o nome da oposição, com a inelegibilidade de Valmir e com a permanência de Emília na gestão, na sua avaliação, o melhor nome seria o de Eduardo Amorim, é isso? Ou né, para fazer, digamos assim, a gente poder conseguir, dentro de um agrupamento de oposição, ter um nome que consiga confortar, né, Valmir de Francisquinho, né, que, digamos assim, a maior liderança do agrupamento hoje, mas que está impedido por questões judiciais, talvez Valmir possa indicar também alguém. Pode ser alguém de Valmir, né? Digamos assim, Foca de Valmir, né? É uma possibilidade, que eu sei que não é. Abacuque de Valmir, né? Mas eu acho que como você tem uma atuação maior no Agreste, é Foca de Valmir. Ou Thalisson de Valmir. Ou Ícaro de Valmir, ou Adailto de Valmir. Ícaro, eu acho que por conta da idade, ele não pode, né? Porque a idade mínima exatamente. Para disputar mas o governo é 30 Valmir, anos, né? Adailto de Valmir poderia ser uma possibilidade. Adailto de Valmir. É o nome. Ex-prefeito de Itabaiana. É o gestor, tem experiência administrativa, foi prefeito de Itabaiana por 4 anos, sem nenhuma condenação, sem nenhum questionamento, é um nome limpo. Então, está aí um nome que pode também surpreender e ser o candidato a governador do Estado. Pela oposição. Sim. Então, Valmir Francisquinho, impedido de disputar, indicaria esse nome. Então, a indicação do nome desse grupo para disputar o governo do Estado seria de Valmir. Acredito que sim. Não de Emília, não de Edivan, seria de Valmir, uma escolha de Valmir, né? Eu acho que o nome de, por exemplo, de Eduardo ou o nome de Adailto, por exemplo, são nomes que agregam. São nomes que, até do próprio Geórgio Passos, como foi colocado também aí na entrevista, é uma possibilidade de alguém que agrega, alguém que contempla, acho que a meu ver, a prefeita Emília Correia, contempla também o prefeito Valmir de Francisquinho, contempla o ex-senador Eduardo Amorim, acho que é um nome que agrega. Acho que o que a oposição precisa de unidade. Ela precisa de unidade, ela precisa se articular, sentar, conversar, dialogar, né? Precisa começar a fazer política em conjunto, em grupo, como vinha fazendo até, pelo menos até nos festejos juninos. Depois deu uma segurada, cada um começou, a Emília focada nos problemas aqui de Aracaju para resolver, Valmir também nas questões de Itabaiana, e nisso eles acabaram ficando deram um tempo, digamos assim, na política. Mas acho que já está na hora de retomar, de buscar unidade, né? Porque o processo político já está adiantado. O governador Fábio Mitidieri já lançou a sua chapa. A chapa do governador já está praticamente lançada, né? Está praticamente definida. Na sua avaliação, qual é essa chapa? A minha grande dúvida é quem serão senadores, né? O governador colocou que ele é candidato à reeleição, né? Jefferson Andrade, presidente da Assembleia, provavelmente vai ser o candidato a vice-governador na chapa. O governador diz que o seu primeiro nome ao Senado é o do ex-deputado André Moura, foi posto pelo governador para todo o Estado, publicamente. E a deputada Maísa Mitidieri anunciou pelo governador que o segundo nome seria Alessandro Vieira, porque em um determinado momento lá em Buquim, naquele ato ali, sim, ela não apenas declarou como seu voto para o Senado, Alessandro Vieira. Ela deixou ali, deu uma deixa ali, que seria o nome escolhido por Fábio também. Aí tem duas situações. Sim. Edivaldo Nogueira, como é que fica nessa história? É pré-candidato ao Senado. E tem também essa possível arrumação com o PT. O grande problema, Foca, é que eu vejo uma falta de habilidade. Não seria habilidade, mas eu vejo uma confusão política dentro desse agrupamento governista, causada principalmente pelo governador Fábio Mitidieri. O governador Fábio Mitidieri declara apoio a André Moura para o Senado, né? Deixa sinalizar que possivelmente é hora de contemplar Alessandro Vieira, né, como segundo voto. Mas o governador conversa com Edivaldo Nogueira, faz corrida com Edivaldo Nogueira, o governador se abraça, peregrina junto com Rogério Carvalho no interior em eventos religiosos, e o governador, pelo que se sabe nos bastidores, até com Rodrigo Valadares tem conversado. Então, o governador quer abraçar o mundo, né? A meu ver, ele precisa ter um direcionamento político, né? Você não faz política dessa forma. Agora, ô Abacuque, veja, eu vou trazer uma provocação aqui. Você não acha que o governador tem justamente o plano traçado na cabeça dele, do que vai acontecer próximo ano, do que ele tem que fazer, quais serão
os nomes indicados para os cargos e está justamente fazendo essa movimentação que você falou muito bem aí, para tentar confundir a classe política ou não? O grande problema é que ele vai acabar confundindo o eleitorado, porque o eleitorado não vai entender como é que, em 2022, Rogério Carvalho não servia para Sergipe, enquanto político, era o que era colocado pelo governador Fábio Mitidieri, e vice-versa, como o Rogério também colocava que Fábio não seria o melhor para Sergipe. Como é que eles vão explicar agora para a população sergipana, amanhã, Rogério Carvalho faz uma aliança com o Fábio Mitidieri, como é que eles vão dizer para o eleitorado, contradizer tudo que foi dito na eleição passada? E a aliança pode ser branca? Por exemplo, Fábio pode ter o PT no palanque dele, Lula pode vir para cá, porque se esse agrupamento de oposição aí, Valmir, Emília, Divan, e aí se eles se acertarem com o Rodrigo Valadares, naturalmente será o palanque da direita. E o palanque de Fábio será o palanque da esquerda, porque Fábio sempre falou que vota em Lula, sinalizou sempre apoio a Lula, se for escolher entre Bolsonaro e Lula. O palanque de Fábio não seria justamente esse palanque da esquerda. Lula viria para Sergipe declarar apoio a Fábio, Fábio declarando apoio a Lula, e Fábio não atrapalharia a vida e a campanha de Rogério Carvalho para o Senado? Eu acho que toda essa confusão aí só é boa, como você colocou. Talvez seja boa para o governador, mas para quem está disputando uma eleição tão difícil, uma eleição de Senado, é extremamente prejudicial. Para o André Moura, por exemplo, que foi o primeiro nome citado pelo governador, seria fundamental para André, que precisa de um mandato federal, que o governador abraçasse a candidatura dele e saísse município por município, conversando com prefeitos, com ex-prefeitos, lideranças, e pedindo voto para André Moura. Pelo menos, já que não pode pedir voto agora, sinalizando voto, sinalizando unidade com André Moura, entendeu? Aí, qual é a mensagem que o governador passa? Ele declara voto em André, mas aí o que é que acontece? Vou lhe dar um exemplo aqui real. Lagarto. O prefeito de Lagarto foi um dos primeiros a declarar voto a Rogério Carvalho para o Senado. É um prefeito do PSD do governador. E o governador não silenciou. Ele não questionou a postura do prefeito de Lagarto. Vou dar um exemplo agora, recente, nesse final de semana passado, o prefeito de Moita Bonita, Dr. Wagner, que é do PSD, aliado de primeira hora do governador Fábio, declarou apoio a Rogério Carvalho. E não foi questionado. E não foi questionado. Mas o prefeito de Itabaianinha, Heraldo Frigorífico, que é do União Brasil, foi questionado porque declarou voto a Rogério Carvalho. Mas aí, nesse caso do prefeito Heraldo, eu soube que ele ligou para o governador, pediu desculpas e tal, porque parece que ele não comunicou o governador. O governador ficou sabendo pela imprensa, pelas redes sociais. Mas o candidato, Rogério ainda não tem uma aliança com o governador. Como é que Rogério não tem aliança com o governador? E como é que, nesse momento, como é que o governador permite que todo mundo faça aliança com todo mundo converse com todo mundo? Acho que falta liderança, falta direcionamento, falta um comando dentro desse agrupamento. Acho que falta também, principalmente dentro da estrutura do governo do Estado, uma melhor articulação política. Abacuque, como é que segue você lá no Instagram? Abacuque Vila Corte. É só pesquisar lá. Tá aqui, ó. Abacuque Vila Corte, tá aqui o @, você segue ele lá no Instagram e a coluna sai toda semana, é isso, no Se Informe? No Se Informe sai às segundas-feiras e quartas-feiras. Sim. E a gente tem no Panorama aí, no Faxaju, em outros 93 Notícias de Itabaiana, em outros sites aí, em outros quase que diariamente. Show de bola. Abacuque Vila Corte foi o nosso entrevistado de hoje. Muito obrigado a você pelo carinho da amizade, o carinho da audiência. Que Deus te abençoe e até amanhã.